Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Eu disse zigirigidum. Eu tô animado, mas eu me confundi tanto, galera, me perdoem. Era pra um post de perguntas pra esse S-Blue-S, pra esse vídeo de respostas de One Piece ter chegado domingo, velho. Chegou quando? Hoje, na data desse vídeo, tá ligado? E teve um tripulante, acho que foi no Twitter, que ficou falando lá, Matheus, e o post? Eu, tá de boa, já lancei. Lancei coisa nenhuma, tá ligado? Eu lancei hoje um S-Blue-S Express, que não tem nada de Express, porque a gente vai responder as perguntas normalmente. Então vamos lá? Sem mais delongas? Vamos embora? E vamos agora! Você foi bem no Ziriguidum. Segue o All Blue aí no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. E se tu quiser mangá de One Piece barato, acessa o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon. E se liga que a pré-venda do volume 96 já tá lá. A gente tá fazendo história e alcançando os volumes encadernados de One Piece no Japão. Naisa Barani. Manda que eu gostei do nome dela de anime, ó. Se LOL for da Sword desde o começo, poderia ele ter sido mandado por Garp para resgatar o Luffy na guerra de Marineford? Questionamentos. Garp, caso faça parte da Sword, né, pode ter chamado o LOL. Ô LOL, chega aqui que meu neto tá dando trabalho. Aí o LOL foi lá, resgatou o Luffy, etc. Mas a gente tem que dar uma estudada, a gente tem que formular uns pensamentos sobre a Sword. Porque eu tava lendo um artigo sobre anti-autoritarismo em One Piece, lá no Dentro da Chaminé, que é um blog de um amigo pessoal meu, Francisco Iso, e é bem interessante como ele me alertou para uma coisa no meio da leitura. Não era nem o objetivo principal dele nesse artigo, mas ele pondera se a Sword não é uma organização secreta até pra Marinha. Como assim? Mas não é, véi. Talvez marinheiros bons, gente de bom coração, Jazz Drake, a gente não sabe muito bem sobre o coração de Jazz Drake, mas assim, o Cobb, tal, uma outra galera, queira remodelar a Marinha, porque a Marinha é uma organização que se preocupa majoritariamente em limpar sua imagem quando dá ruim, e não com a vida da população dos reinos e países aí afora. Então, a Sword, eles têm uma postura mais justa dentro da Marinha. Tu acha que Garp estaria fazendo parte da Sword? Porque de repente, assim, o Cobb, ele tá inserido dentro da Marinha oficialmente, e ele é da Sword. Então, a partir disso, né, a gente pode pensar tanto que a Sword faz parte da Marinha, como que não faz parte. Mas assim, eu não acredito que o Garp faria parte, não é muito a praia dele. Eu acho que o Garp, ele é um cara que quer ter informações dentro da Marinha e ele quer percorrer por todos os lugares dentro da patente requerida por ele. Por isso que ele parou no vice-almirante. Eu já consigo fazer o que eu quero dentro da Marinha com essa patente. Ou seja, se o Garp quisesse, ele seria almirante, provavelmente. Seria interessante o Garp até ter fundado a Sword. A gente precisa ver também se o Corazon, na época que trabalhava para o Sengoku, era da Sword. A atuação dele dentro do bando do Doflamingo remete muito ao que o Jazz Drake está fazendo agora, ao que provavelmente o Aokiji está fazendo no bando do Barba Negra. Então a Sword já vem de muito tempo, né, com o Sengoku é amigo de Garp, mas assim, eu acho que é uma conexão bacana o Garp ter chamado o LOL ali no calor do momento, mas eu acredito que foi mais uma atitude do LOL, tipo, eu quero salvar o Luffy. Ao mesmo tempo, você pensar, por que o LOL salvaria o Luffy? Tipo, ele é um pirata de bom coração. Gostaram da trocadilho? Essa foi boa. Não dá pra saber se o LOL, naquele momento, qual seria o objetivo particular dele no Luffy. Ele ainda não tinha formado uma aliança com o Luffy, que foi formado em Punk Hazard, né? Pra eles destronarem o Doflamingo em Dressrosa. Então, parece que se encaixam as coisas aí. Por que o LOL foi pra lá? Parece que alguém pode ter chamado, e esse alguém poderia muito bem ser o Garp.
Rony Oliveira, fala capitão, por que o Shogun Orochi não se preocupou em deixar herdeiros? Tipo, sei que foi por conveniência do roteiro, mas é estranho o fato do Orochi governar o ano por 20 anos e não ter ninguém pra herdá-lo, continuar com seu clã e tudo mais. Abraço. É porque o One Piece é um mangá leve, né? Com essa tara que o Orochi tem na Komurasaki, vê que tragédia. Ela tá grávida de um filho de Orochi, ou ela já ser mãe de um filho de Orochi. Ia ser triste, né? Mas sabe o que eu acho que acontece? Orochi não é aquele caga-festa, tá todo mundo bebendo, festejando, aí ele chega, não porque os bainhas vermelhas é a Komurasaki não, como é a Kozuki, toca a profecia dela. Não é um caga-festa, velho, o cara estraga tudo, tá todo mundo de boa lá, chega o Orochi falando da abobrinha. Eu acho que, na hora do vamos ver, Orochi deve enxergar Oden na cara da mulher. Deve enxergar como é o nome dele? Kinemon, qualquer um dos bainhas vermelhos. Aí dá aquela brochada, 20 anos brochando sem aproveitar a vida direito, ó, salsifufu, não deixou herdeiro. Mas você pode ser o herdeiro ou a herdeira da minha felicidade caso você verifique o sininho. Porque às vezes o YouTube desativa, tu perde notificação, imagina tu perder esse vídeo. Não pode. Ativa o sininho! Adriano Coelho, parente da Carrot, ó. Vamos lá. Capita acha que a Bonnie pode ir pra Wano? O Oda parece estar juntando os supernovas em um ano e então a chegada da Bonnie seria bem interessante, visto que ela pode fazer o Momo ficar mais velho, ao invés da Shinobu amadurecer ele. Obrigado pelo ótimo conteúdo. Muitas questões me vêm na cabeça. Olha, o Oda realmente ele tá fazendo uma mega reunião de supernovas aí, faltando apenas o Capone Gang Bege, que por conta da história de capas dele, capaz dele se dirigir para o Wano, né? Outro estribilho que ele vai enfrentar. O cara foi um dos pivôs, né, contra a Big Man lá em Holy Cake, em Totland, Ilha Cacau, Escambau, agora participaria de um ano. Baita ponta aí pro Capone enquanto supernova, enquanto pirata, né? O Ruge tá muito nebuloso, o que dá mais chance ainda, né, mais abertura para o Oda criar um motivo do Toba e inserir ele em um ano. Seria de boa. Não que vai criar do Toba. Acho que a criatividade, né, o leque de opções aumenta pro Uruji. Já a Bonnie tá em Marijoa, acredito agora que ela tá envolvida com os revolucionários e que, consequentemente, é um grupo que não participaria de uma guerra agora, já que eles enfrentaram CIP-0 e um tanto dos comandantes do Barba Negra lá em Báltigo, a antiga base deles, transferiram a base para Kamabaka e teve os almirantes contra revolucionários lá em Marijoa, então eu não sei se os revolucionários de repente estão reestruturando suas forças para poder atacar num outro momento, e eu não creio que esse outro momento seria agora em um ano, né? E a gente precisa também ver a situação do Sabo. A Jolly Bonnie, ela realmente ela tem uma flexibilidade no poder dela. A Shinobu, ela amadurece as coisas, a Jolly Bonnie mexe mais com pessoas, né? Então, será que a Shinobu pode amadurecer o Momonosuke? Parece que ela só pode amadurecer coisas, né? O solo, a madeira. Então, é como se o fruto da Shinobu fosse mais uma coisa de erosão, né? Mas beleza, vamos dizer que a Shinobu consiga amadurecer o Momonosuke até uns 25 anos, 30 anos, para ele virar um dragãozão rosa, como vimos na capa daquele Color Spread. Tu tá achando que pode ser Jolly Bonnie. De repente, pode ser a Shinobu, caso ela consiga amadurecer seres vivos. E aí a Jolly Bonnie poderia fazer um papel no futuro de reverter Momonosuke para criança, porque Shinobu não pode reverter, ela só pode avançar. É tipo a Toque, né? Com Viagem no Tempo, só pode ir pro futuro. Então a Jolly Bonnie, ela traria o Momonosuke pro estado criança. E por que isso seria importante? Porque o Momonosuke, ele pulou 20 anos, mas ele tem a percepção de uma criança, ele se mantém na idade dele e isso precisa ser mantido. Tipo, ele com... quantos anos ele tem? 10 aninhos, 8 aninhos? Tipo, imagina um cara de 26 anos com mente de 8. É os macho alfa do Brasil, né não? É por aí a mentalidade. Seria Momonosuke velho com a mente de criança. Então, se já na vida real já é uma coisa complicada, a gente já vê tanto macho escroto com mentalidade de tabacudo. Imagina como seria o Momonosuke. Literal. Luiz Fernando, salve capitão. Acredita que Cavendish aprenda a dominar sua outra personalidade? Hakuba! Podendo ser capaz de utilizar sua força conscientemente em pleno combate? Eu não gostaria. Porque nem tudo precisa ser visto como uma evolução. Nesse caso específico, Cavendish dominar o Hakuba
seria não termos mais Hakuba e o Cavendish ficar mais forte, saca? E ter o Hakuba é interessante na equação porque ele rende bons momentos de gag, bons momentos de humor. Por isso que eu não gostaria. Eu acho que assim, o Hakuba, ele... Sabe uma coisa que eu me lembrei bem interessante? Porque eu tava fazendo o roteiro agora do resumo do terceiro arco de One Piece, né? Da Vila Syrup, do arco de Usopp, do arco de Kuro. E no roteiro eu lembrei agora que eu fiz questão de pontuar que o Shakushi, aquela técnica do Kuro, né, o mordomo Clarador, tem a mesma velocidade que o Zoro da CP9, porém o Kuro não consegue controlar. Então é a mesma velocidade, só que a CP9 já tem, né, os membros da CP9 têm um controle do movimento. O Hakuba, ele tem aquele movimento todo e parece ser descontrolado, né? Tanto é que ele bate no capacete da Rebecca, ele picota todo mundo no Corrida Colossium. E talvez o Cavendish conseguir controlar o Hakuba significa ele atingir os níveis de velocidade de Hakuba com controle. Aí seria massa. Mas ao mesmo tempo eu não quero que essa personalidade Hakuba deixe de existir. Eu quero que sempre exista gag, mesmo que os dois estiverem iguais, assim, em questão de velocidade. Tony Androssi, você acha que as notícias da Reverie foram manipuladas pelo governo? O governo poderia ter manipulado o Apol e Morgans? O agente da Cypherpol, que ameaçou Morgans, seria só uma camuflagem para não levantar dúvidas sobre as notícias falsas que Morgans havia conseguido? O motivo de notícias falsas seria acusar Sabo de ter feito algo grave, como ameaçar ou assassinar alguém. Tivemos umas notícias cabulosas, né, na Reverie, tipo... aconteceu algo com Sabo, algo aconteceu com Nefertari Cobra que chocou todo mundo. Eu acredito que foi uma tentativa de assassinato, teve uns rebuliços, né? Mas assim, eu não acredito que o governo mundial conseguiria manipular, porque o Morgans, ele é muito egocêntrico na maneira como ele noticia as coisas no seu jornal. Então, não acredito que o governo poderia manipular, a não ser que não tivesse ninguém da imprensa cobrindo a Reverie. E a gente sabe que tem. Vocês lembram quando a Shira Roche está chegando, que tem uns fotógrafos? Inclusive tem um espaço vazio entre fotógrafos, o que parece ser o Absalom ali. Então, o Absalom quando estava vivo, né? A gente precisa ver se o Shiryu tá com fruto do Absalom, porque o Absalom tá morto, que é uma consequência da mais provável, ou se o Shiryu tá com aquele fruto de invisibilidade, porque o Barba Negra tá conseguindo clonar frutos. Aí é Vegapunk e lá vai o trem. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Morgans, o jornal do Morgans, estava cobrindo a Reverie. Então eu não creio que o Morgan seria manipulado. Por mais que o governo queira dar dinheiro a ele, eu acho que o Morgans, ele gosta muito da emoção de estar mostrando a notícia pela ótica deturpada dele. Né? Como, por exemplo, ele ousado diz que o Ruffy deu uma rasteira na Big Mom, que ela sofreu uma derrota, que agora ele pode ser considerado um imperador. Calma lá, o próprio Barba Negra leu o jornal e não, ainda falta um tanto pra você, garoto. É como o Barba Negra se refere ao Ruffy, né? Então, eu não acho que manipulou. Eu acho que o Morgans, a maneira do Oda despistar a gente sobre o que realmente aconteceu sobre o Sabo, sobre o Nefertari Cobra, etc., é justamente essas informações estarem nas mãos do Morgans. Que aí ele pode dobrar a notícia, sabe? Ele pode distorcer algumas coisas, ele pode falar a verdade, mas é como aquele Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Remy D. Flower mandou aqui: Matheus, o que você acha que pode ocorrer no capítulo 1000? Matheus, por que você não faz um post One Piece Previsões especial para o capítulo 1000? Vamos lá, eu não faço um post agora, que é um pensamento que pode mudar, tá? De repente, quando eu estiver no capítulo 990, faltando uns 10 capítulos, 9 capítulos assim, eu venha criar um post desse já bem antes. Mas eu não faço agora porque as perguntas que levariam mais likes, que seriam mais votadas, seriam perguntas de agora e com o passar dos capítulos essas perguntas podem ficar datadas até. A gente está fazendo um trabalho aqui a gente lançou um SWS sobre o capítulo 1000,
Tem uma live também falando muito sobre o que eu acho que vai acontecer no capítulo 1000. E aproveito para dar mais uma palhinha aqui nessa tua pergunta, Rainy. Olha só, eu acho que o capítulo 1000, para mim, vai envolver algum segredo sendo revelado, tipo do chapéu de palha, o Kaido apontar e falar o que é de repente. A gente às vezes se apega a algo muito grandioso. Eu vejo por aí, né, quando alguém se propõe a falar sobre o capítulo 1000, sempre é algo muito sensacionalista. O Ruffy vai despertar o Gear 10, tá ligado? Umas coisas assim. E eu não acho que vai ser coisa de shonen de porrada, não acho que é a derrota do Kaido, nem nada do tipo. Talvez algo relacionado ao Shanks. Se for um personagem chegando, de repente o Dragon, mas eu já falei anteriormente que eu não acredito na presença dos revolucionários na guerra. É porque o Dragon apareceu no capítulo 100, então de repente, né, o Oda pode fazer um revival do que rolou no 100. De repente o título do capítulo 1000 faz uma referência ao capítulo 100. O título do capítulo 100 é o começo da lenda. De repente, o título do capítulo 1000 é Além da Lenda. Eu sei que em português fica engraçado, mas Beyond the Legend, algo centrado no Ruffy. Temos uns 15 capítulos aí, né? A guerra de Marineford durou uns 30, então acho que essa guerra pode ter um andamento acelerado até o 1000 para algo acontecer, mas eu acho que é por aí. Eu acho que principalmente vai ser uma revelação. A gente tem que se ater ao simples, né? A simplicidade de One Piece, porque, por exemplo, capítulo 100, chegou lá o Dragon, impediu que o Smoker prendesse o Ruffy. O título do capítulo foi o início da lenda. E aí, assim, não é sempre na casa dos centésimos que a gente tem, né, alguma coisa grandiosa. Eu lembro muito que o título do capítulo 400 é A Chave de Liberação. E é o Fukuro explicando que os membros da CP9 se espalharam pela Torre da Justiça, cada um tem uma chave e só uma delas abre as algemas de Kairosek da Nico Robin e tal. Isso não é algo importante. Capítulo 500, beleza, 500 capítulos. Foi a presença do Rayleigh lá no leilão de escravos. Caramba, beleza, quem é o Rayleigh, né? Um baita personagem. Então acho que vai ser uma coisa simples, sabe? Mas que vai revelar algo sobre alguém, ou algum personagem novo, secreto vai aparecer, ou algum segredo de One Piece cabuloso pode ser revelado, de repente algo sobre o Chapéu de Palha. Fidalgo Munhoz mandou aqui, ó. Teoria, no final da batalha de Marineford, Doflamingo tentou matar Moria, dizendo que foi um pedido de uma pessoa em comando mais alto que o de Sengoku. As únicas pessoas mais altas que ele são Kong, improvável, os 5 anciões, também improvável, e In, o mais provável. A última vez que vimos Moria foi com os piratas do Barba Negra, quando ele estava decidindo se iria se juntar a eles. A teoria baseia-se no desejo de Doflamingo pela Ope Ope no Mi e sua habilidade, não a da vida eterna, mas sim a habilidade aparentemente estranha que ela possuía, onde LOL trocava as personalidades, mentes, dos Chapéus de Palha em Punk Hazard. Doflamingo lamentava quando ele estava em Marijoa, mas não tinha Ope Ope no Mi, e além disso, ele afirma conhecer o Tesouro Nacional de Marijoa, ligando esses fatos e combinando com a teoria de que, abaixo do gigantesco Chapéu de Palha de Marijoa, haja corpos dos piratas mais fortes já existentes congelados pelo governo mundial. Portanto, talvez o plano de Doflamingo poderia ter sido usar a Ope Ope em um desses corpos para dar a ele o corpo mais forte para derrubar o governo mundial. Da mesma forma, Moria poderia desempenhar um papel semelhante em menor grau, colocando as sombras dos grandes guerreiros da era atual nos corpos dos mais poderosos congelados da história. Isso certamente seria suficiente para fazer o governo mundial querer os frutos do diabo de LOL e Moria. Honestamente, não acho que seja exagero. Ainda teríamos que explicar como o governo mundial fracassou em obter essas frutas por tanto tempo, especialmente quando Moria não parece muito forte em comparação com os almirantes. Talvez pudéssemos justificar parte disso, porque o governo mundial costuma estar sempre confiante demais e ainda fizeram dele um Chichibukai para que pudessem ficar de olho nele até que precisassem matá-lo. O que acha, Matheus? 2 minutos só lendo a pergunta do Caba. Eita, chega minha voz, foi pras cucuia. Olha só, é uma ideia muito interessante. Tipo, eu lembro muito que em Punk Hazard tem uma sala em que Chopper e Nami entram com as crianças e tem um monte de piratas, de prisioneiros, né? Eles estão com roupa de prisioneiros congelados.
parece uma mistura de nível 5 com nível 6 de Impel Down, o nível 5 sendo o Inferno Congelante e o nível 6 o Inferno do Esquecimento. De repente, esses gigantes foram transferidos de Marijoa para Punk Hazard na época em que Vegapunk estava fazendo experimentos, antes da luta do Aokiji com o Akainu, né? Ou de repente, em Punk Hazard tinham os prisioneiros lá sujeitos a testes e a luta do Aokiji e o Sakazuki, né? O Akainu resultou no congelamento dessa galera aí, que pode não ser nada demais, mas sim, esses corpos me fazem visualizar melhor nos traços de Oda esses guerreiros lendários de Marijoa congelados. Seria bem interessante. Agora, eu fico assim pensando muito no fator, sabe, o Doflamingo trocar de corpo soa muito abrupto para um personagem um tanto quanto narcisista, eu diria. Mas a gente não vê nenhuma prova que o Doflamingo é apegado com seu corpo, nem nada do tipo. Ele realmente ele é muito extravagante, mas não chega a ser um narciso, né? E aí teríamos guerreiros lendários. Agora, se ele tenta matar o Moria na guerra porque o In, sei lá, o Gorosei, quem é que tenha mandado, tu acredita ser mais o In, né? Como é que o Doflamingo ia garantir o fruto do Moria? Tipo, o Doflamingo sabia qual era o tipo de fruta por conta do catálogo de Akuma no Mi e ele tava com um fruto igualzinho do tipo do fruto do Moria no bolso para quando o Moria morresse o fruto passar para a fruta do Doflamingo. Mas seria muito louco, realmente é uma combinação de frutos e foi bem pertinente tu ter lembrado dessa habilidade do LoL. O Oda foi muito sagaz porque ele usou essa troca de mente só uma vez e de formato gag. Foi humor. Então é uma coisa que passa despercebido depois do evento. E tu trouxe, né? Tu resgatou de novo. Bem interessante. Realmente, né? Assim, o fruto do Moria para reviver os guerreiros e essa skill da Op Op de trocar de corpo poderia fazer, sei lá, os Tenryubitos irem para esses corpos. Ou até mesmo o Gorosei, o In, trocar de corpo com o guerreiro mais forte. Só não acho que o Doflamingo teria acesso ao Win. Será que os Tenryubitos sabem sobre o Win? Porque tem uns Tenryubitos muito bobos, né? Tipo São Carlos, o Tabacudo que leva o soco de Ruffy lá em Sabaody. Ele poderia dar com a língua, se bem que se a galera ouvisse falar de um rei só pro mundo inteiro, é surreal. Ao ponto que é impressionante quando a gente descobre que existe o Win. Nós, leitores oniscientes de One Piece, hein? Quase onisciente, né? Que é mistério que a molesta, que a gente não sabe. Mas entende, a gente tem uma visão mais global da coisa, a gente sabe que o Win existe porque o Oda mostra pra gente. Então, véi, é um negócio que faz pensar. Então eu não sei se o Doflamingo de repente, na época que ele era Tenryubito, ele tinha acesso ao Win. Na minha cabeça, os Tenryubitos têm acesso ao Gorosei, assim como a Marinha, o Akainu já falou com o Gorosei, o próprio Shanks. Mas o Gorosei são os únicos, né? Os 5 únicos que têm acesso ao Win. O Win vive em segredo. Será que ele quer sair desse segredo e dominar o mundo de uma maneira mais bruta, né? Porque o mundo já está sendo dominado por ele, mas de uma maneira mais leve. Olha que quantos absurdos acontecem, né? O Luffy vem combatendo o autoritarismo desde o East Blue contra Morgans. A gente vê caso também do Nezumi, que pega dinheiro do Arlong e por aí vai, né? Tem um monte de marinheiro fela da mãe, o próprio Akainu e tal. Então é uma pauta bem interessante pra gente reverberar aí nos comentários. E confere o apoia-se do Oblu aí na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o Oblu possa continuar sempre firme e forte. Agora me diz tu! Quero saber das coisas. E aí, Cavendish pode dominar o Hakuba? Os outros supernovas, Gerald Bone, quem mais? Uruzi, Capone e Gangbang podem ir para o Wano também? Foi o Garp que chamou o LoL para Marineford para resgatar o Luffy? E essa ideia toda aí sobre a Op Op no Mi, Doflamingo, os guerreiros lendários de Marijoa, que podem ter sido do século perdido, diz tudo aí pra mim, o que é que tu pensa nos comentários? E até a próxima!